Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou o Luiz Portilho. Eu sou o Hugo Mirandela. Se você quiser mandar uma crítica, elogio ou sugestão de pauta, só enviar um e-mail para contato@tvuerj.com.br. É isso aí, Hugo. Vamos às notícias. No início da tarde desta quarta-feira, o candidato Fernando Gabeira, da coligação PV, PPS, PSDB, e seu vice, Luiz Paulo, todos candidatos à Prefeitura do Rio, almoçaram com o reitor da UERJ, Ricardo Vieira Alves. Apesar do atraso do reitor, o almoço aconteceu conforme o previsto. A candidata vereadora pela mesma coligação, Aspásia Camargo, também estava presente nesse almoço. Isso mesmo, Luiz e Fernando Gabeira e Luiz Paulo discutiram sobre temas importantes como a educação e a saúde no município do Rio de Janeiro, nas cidades que compõem a região metropolitana fluminense, e possíveis investimentos e parcerias entre o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Prefeitura. Gabeira recebeu do reitor várias publicações da UERJ relacionadas ao meio ambiente, à saúde, à ciência e à tecnologia. Bom, o almoço faz parte da série de encontros que o reitor daqui da universidade está promovendo com todos os candidatos à Prefeitura da capital fluminense. E na semana que vem, os próximos a visitar aqui a UERJ são Alessandro Molon, do PT, e Marcelo Crivella, do PRB. Vamos a um rápido intervalo comercial. Desde 1991, a Livraria Galileu é referência na venda de livros didáticos, paradidáticos e dos mais variados assuntos. Hoje, a Galileu é reconhecida como uma das mais completas livrarias do Rio de Janeiro, com 3 lojas bem equipadas, estoque para venda imediata, além do serviço de televendas e da livraria virtual. Você encontra a Galileu em Ipanema, Tijuca e no Largo do Machado. E ontem, completando a rodada dos cariocas no Campeonato Brasileiro para a 16ª rodada, o Vasco goleou o Atlético Mineiro por 6-1 em São Januário. Show do time que o time estava passando por uma crise, né, Luiz? Exatamente. O Vasco que estava, antes do jogo começar, o Vasco estava na zona de rebaixamento e começou o jogo fazendo 1-0 com o gol do Edmundo, se não me engano. Gol do Edmundo. Ganhou um presente do goleiro Edson ali, saiu mal depois do cruzamento do Edu, deixou a bola no pé do animal que chutou e fez o primeiro gol do Vasco, mas durou pouco a alegria da torcida vascaína. O Jael, atacante, recém-contratado aí pelo Atlético Mineiro, estreante na noite. Empatou 2 minutos depois. Empatou e aí a preocupação veio, né? A torcida já começou a ficar meio ali cabreira na arquibancada, mas aos 25 minutos, Edmundo voltou a aparecer no jogo, cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Eduardo Luiz, que botou o Vasco novamente à frente. Depois o Masson fez o terceiro gol, um belo gol, dando um tapa por cobertura do goleiro Edson. Aí, pequenininho, enjoado, pequenininho, Madison, né? chato, habilidoso, Madison. No segundo tempo, o Vasco voltou com o mesmo ímpeto e em menos de 2 minutos fez o 4º gol com o Wagner Diniz, depois de bela jogada do lateral Edu pela esquerda. E o mesmo Wagner Diniz foi o autor do cruzamento que originou o 5º gol. Leandro Amaral cabeceou livre na área, sem ninguém para impedir, não teve dificuldade. Fazer o 5º Vasco e fechou o placar o Wagner Diniz. Depois de uma tabela com o Edmundo, saiu o cara com o goleiro Edson, tocou no cantinho, finalizou aos 15 minutos do segundo tempo, 6-1. O Vasco relaxou, o Atlético Mineiro, que não tem esse time todo. Exatamente, ainda tentou assim, mas você vê que aquela coisa 6-1. 6-1 de São Januário, perdido. Eu achei até que fosse mais, mas você acha, por exemplo, o Vasco aí esse resultado deu uma aliviada aí para a torcida do Vasco, pro próprio time do Vasco, pro Roberto Dinamite aí que vem na luta. Teve um problema extracampo, né? O Moraes e o Luizão saíram da concentração, dificilmente vão permanecer no clube. Depois de a crise, eu quero falar agora, a crise continua. Apesar da goleada, o Vasco teve esse problema com os jogadores, que a torcida foi ao treino e cobrou de alguns jogadores não gostavam disso. No caso do Moraes e do Luizão, inclusive o Luizão já falou para alguns amigos de clube que não pretende mais voltar a vestir a camisa do Vasco. O Moraes também saiu da concentração, criou ali uma disposição da diretoria. A diretoria falou que ele não poderia ter feito isso sem uma autorização dela. E na saída de campo, o Edmundo deu uma declaração polêmica falando que criticou os jogadores que não jogaram e falou que alguns simularam contusão para não jogar, que foi o caso do Leandro Bonfim e do Jean. Falaram que eles não quiseram jogar e alegaram contusões. E isso vai criar uma crise em São Januário, com certeza. Além de ele ter criticado o técnico Antônio Lopes por ter sido substituído. Então o animal aí, como sempre, polêmica, ele ainda falou: sei que isso vai causar polêmica, mas eu estou aqui para isso, causando aí um mal-estar no Vasco. Bom
trabalho aí pro Roberto Dinamite. Mas e espero que o Vasco continue. O Vasco saiu da 18ª posição, foi para a 12ª e de quebra agora tem um ataque mais positivo da competição com 30 gols. Então foi para lavar a alma essa goleada aí em São Januário. E espero que traga um pouco mais de paz pro time Cruz-Maltino, que vai nesse domingo até o Morumbi, enfrentar o São Paulo, lá em São Paulo. E falando agora dos outros times cariocas, o Flamengo recebe aqui no Rio o Cruzeiro, jogo importante isso daí, pega lá na frente do dia 4. Exatamente. O Fluminense recebe aqui o Internacional, também jogo duro pro Fluminense aí na zona de rebaixamento ainda. E o Botafogo vai até a Arena enfrentar o Atlético Paranaense. Bom, destaque aí pro Flamengo e Cruzeiro, né? Dois times que brigam na ponta da tabela. O Botafogo vem aí com disputa com o Atlético Paranaense, mas ainda busca uma ascensão no campeonato. E o Vasco tem uma parada duríssima contra o São Paulo, não sei não, hein? Mas vamos torcer aí pros times cariocas fazerem um bom campeonato brasileiro, pro Fluminense também sair dessa situação que se encontra na zona de rebaixamento. Tem time para isso. Bom, vamos falar um pouquinho também da seleção olímpica brasileira, rapidinho. Jogou hoje, né, contra o Vietnã. Joguinho chato, porque também preparação contra o Vietnã, um calor, uma poluição, os jogadores jogaram ali comigo com freio de mão puxado, só de primeira, passou só a primeira marcha e foi. O time abriu o placar com Alexandre Pato, depois de um belo passe do Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. E depois ficou aquele jogo mano. Aí o Dunga mexeu no time. Tirou o Thiago Silva, que sentiu uma contusão leve, mas foi só por precaução. E depois botou o Thiago Neves, que tem entrado bem e fez um golaço. Segundo gol do Brasil, fez um golaço no ângulo. Eu acho que tem tudo para ganhar a vaga nesse time titular do Brasil nas Olimpíadas, o Thiago Neves. Com certeza esse time do Brasil tem tudo aí para brigar pela medalha de ouro. É um time muito bem armado, com certeza. Pelo Dunga, ao contrário aí, que muitas vezes também da seleção principal, essa seleção olímpica é a esperança aí da próxima Copa do Mundo. Bom, vamos rapidamente ali no computador, pois Bia Walter tem as informações do vestibular. É isso mesmo, Luiz. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, do Ministério da Educação, divulgou nesta sexta-feira a lista dos pré-selecionados na terceira chamada para bolsas de estudos para o segundo semestre em instituições particulares. Quem desejar ver a lista é só acessar o site www.mec.gov.br/ProUni. E hoje também abriram as inscrições para o vestibular 2009 da UFRJ. Ao todo são oferecidas 7.682 vagas e os interessados poderão se inscrever pela internet até às 20 horas do dia 31 de agosto. A taxa de inscrição custa R$ 95 e poderá ser paga em qualquer agência bancária. O comprovante de inscrição será divulgado no dia 14 de outubro. As provas são aplicadas em duas fases. A primeira, dia 9 de novembro, o candidato vai fazer a prova de língua portuguesa e literatura brasileira, de redação e das disciplinas não específicas. Já na segunda etapa, que será realizada no dia 23 de novembro, as provas das 3 disciplinas específicas para o grupo escolhido. O candidato pode se inscrever pelo site www.frj.br. É com vocês aí na mesa. Obrigado, Bia. E essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não esqueça o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. Até uma próxima conexão. Até lá.